Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 28 até o verso 45. O que eu peço é que você, depois de lido o texto, ou mantenha a sua Bíblia aberta, ou mantenha o seu telefone, o texto bíblico ligado. A promessa é de que não vai zapear, né? Muito bem. Obrigado, princesa. Essa sem gelo. Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem, e temeu interrogá-lo a este respeito. Muito bem. Esse texto retrata para nós 3 cenas, 3 quadros, 3 painéis, 3 tipos de espiritualidade. Eu vou categorizar a primeira espiritualidade de Pedro, Tiago e João. Segundo, eu vou categorizar a espiritualidade dos novos discípulos que não subiram o monte da transfiguração. Terceiro, eu vou categorizar a espiritualidade de Jesus. Jesus subiu um alto monte com o propósito de orar.
A tradição diz que é o Monte Tabor, perto de Nazaré. Outros pensam que é o Monte Hermon, o monte mais alto de Israel. Isso não importa, porque nós não fazemos peregrinação sagrada. O que importa é a lição do texto. Pedro, Tiago e João sobem o monte com Jesus, mas eles não oram, eles dormem. E lá no topo desse monte acontecem milagres, mas apesar de eles verem milagres, eles estão desprovidos de compreensão, de entendimento. Então eu vou chamar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Os 9 discípulos que ficaram no sopé do monte, diz a Bíblia que tinha uma multidão, tinha um pai aflito, o filho único endemoniado, pedindo para eles expelir os demônios do menino, eles não puderam. E Marcos 9:16, texto paralelo deste, nos informa que nesse tempo os escribas estavam discutindo com os discípulos. Eles estavam discutindo, mas estavam desprovidos de poder. Então vou chamar a espiritualidade dos 9 que ficaram como a espiritualidade do vale, discussão sem poder. E vamos sintetizar a espiritualidade de Jesus em 3 palavras: oração, obediência e poder. Então vamos à primeira cena, vamos ao primeiro quadro, vamos ao primeiro painel. A espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Se vocês notaram comigo, quando Pedro, Tiago e João sobem esse monte com Jesus, está escrito assim: cerca de 8 dias depois. Depois de quê? O que é que precedeu esse fato, que leva Lucas a dizer que foi 8 dias depois? Acontece que Mateus 16 nos informa que Jesus estava lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com os discípulos, perguntando a eles assim: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem: mestre, o povo não sabe quem tu és não. Uns pensam que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo sabe nada. Então Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, porque ele era o falante do grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara inteligente, você é antenado, você sabe das coisas. Mas não foi o que Jesus disse para ele não. Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. Então você e eu estamos aqui hoje, não é porque nós somos mais inteligentes que os outros, não. Estamos aqui porque um dia o Pai nos revelou o seu Filho e fomos alcançados pela graça dele. Aí Jesus diz assim para Pedro: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus está dizendo que ele é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Depois de dizer isso, Jesus mostra para eles que era necessário, e pela primeira vez ele está dizendo isso, que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Aí Pedro achou aquele discurso de Jesus muito estranho, chamou Jesus à parte, passou a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, larga a mão desses pensamentos de morte, não, isso o Senhor tem piedade de ti mesmo, isso não pode acontecer não.
E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, cogitas apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pedro cometeu um grave erro, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não abre mão da nossa vida, mesmo quando nós tropeçamos e falhamos. Por isso, 8 dias depois, Jesus quer dar para eles uma noção de que depois da cruz vem a glória, depois do sacrifício vem o esplendor, depois do sofrimento vem o céu. E então ele abre um painel diante de Pedro, Tiago e João para mostrar uma antecipação da glória. Mas Jesus sobe o monte, ora, e os discípulos dormem, porque o que dá prazer para Jesus, dá cansaço neles. Só que Pedro, Tiago e João estão vendo milagres extraordinários. São 4 milagres que aconteceram. Primeiro milagre: o rosto, as vestes de Jesus resplandeceram, como a luz, como o sol. Segundo milagre: Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí é a palavra êxodo, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. Estão falando para Jesus da sua cruz. Foi na cruz que Jesus quebrou as portas do nosso cativeiro e nos tornou livres. Terceiro milagre: uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre: de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Notem comigo que os discípulos estão vendo coisas extraordinárias, pisando num terreno sobrenatural, vendo milagres esplêndidos, e não obstante isto, eles estão desprovidos de entendimento. Por que eu estou colocando isso? Nós vivemos no Brasil um país muito místico. O Brasil é um país que as pessoas correm atrás de milagres, querem ver milagres. Há pessoas que fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram. Tem gente que pensa que se você presenciar mais milagres, você vai crer mais. Isso não é verdade. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se vocês perceberam comigo, essas 3 gerações representadas no topo desse monte, a geração de Moisés, de Elias e dos discípulos, foram as 3 gerações que mais viram milagres acontecer na história. Mas ao mesmo tempo foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Se não, vejamos. A geração de Moisés, que sai com o povo da escravidão, eram 600 mil homens, além de crianças e mulheres, 2 milhões de pessoas em média. Toda aquela geração morreu no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. Por quê? Por causa da incredulidade. Viram muitos milagres, mas uma geração que pereceu pela incredulidade. Na geração de Elias, como é que era? Elias chegou a pensar que só ele tinha ficado. Deus: não, meu filho, tem 7 mil que não se dobraram ainda. E a geração dos discípulos? A Bíblia diz que Jesus não fez milagres em Nazaré, onde ele cresceu, onde ele trabalhou, por causa da incredulidade do povo. Eles estão vendo milagres, mas eles não têm discernimento das coisas mais importantes da fé. O que eles não discernem? Primeiro, eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus. Olha o que Pedro disse para Jesus: mestre, bom estarmos aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Ele está falando uma bobagem, uma tolice. Como assim? Como assim? Nesse momento, Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Ele é incomparável. Pedro está vendo milagres, mas não discerne quem é Jesus. Segundo,
Pedro está vendo milagres, mas ele não discerne com seus dois condiscípulos a missão principal de Jesus. Vamos entender isso. Quando Jesus desce desse monte, a multidão aflita está lá, porque tem um pai desesperado, precisando de ajuda, filho endemoniado, apresentou o filho para os discípulos, não puderam libertar o menino, e aí o pai chega para Jesus e pede ajuda, e o pai diz: olha, eu apresentei o meu filho para os teus discípulos, mas eles não puderam, e Jesus solta uma exclamação de dor: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Traz o teu filho aqui. E diz a Bíblia que Jesus liberta o menino, que Jesus cura o menino, que Jesus devolve o menino são para o seu pai. E no versículo 43 diz que todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Todos quantos? Todos quem? Todos, inclusive os discípulos. Só que Jesus viu nessa admiração um terreno escorregadio. Como assim? Vocês se lembram de João capítulo 6? Quando Jesus multiplica pães e peixes pela primeira vez, a multidão quis fazer de Jesus um rei político, um Messias, apenas operador de milagres, para resolver os problemas do aqui e do agora. Jesus percebeu que aquilo era uma tentação para os discípulos, e despede os discípulos antes de despedir a multidão, porque não queria que os discípulos ficassem submetidos a essa agenda tentadora de um Messias apenas para resolver as questões temporais, terrenas e humanas. Agora, a admiração da multidão é a mesma coisa. Veja o que Jesus disse para os discípulos no verso 44. Ele não disse para a multidão, não, ele disse para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, entenda uma coisa, não fiquem encantados com o fato de eu libertar endemoniados, de eu curar enfermos, de eu purificar leprosos, de eu multiplicar pães e peixes. Não pensem vocês que eu desci para o céu para essa agenda. Não pensem vocês que eu vim só para isso. Não. Fixe nos ouvidos de vocês uma coisa: eu estou indo para Jerusalém, a minha agenda é em Jerusalém, é para lá que eu estou indo, e lá eu vou ser entregue, lá eu vou ser crucificado, lá eu vou ser sepultado, lá eu vou ressuscitar, porque é lá que eu vou libertar vocês, é lá que eu vou redimir vocês, é lá que eu vou declarar a libertação de vocês. Mas o versículo 45 diz que os discípulos não entenderam isto. Estão vendo milagres, mas não discernem quem é Jesus, nem o que Jesus Cristo veio fazer. Terceiro lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a missão deles. Notem isso. Quando Pedro disse: mestre, bom estarmos aqui. É claro, um monte cheio de glória de Deus, um lugar maravilhoso. Não vão descer não, lá embaixo tem gente gemendo, lá embaixo tem gente demoniada, lá embaixo tem gente oprimida, lá embaixo tem gente passando fome, lá embaixo tem muita gente necessitada. Esse negócio de ficar aqui no monte é maravilhoso, esse clima aqui rarefeito é maravilhoso. Vão ficar aqui, vão descer não. Entenda uma coisa: a missão da igreja não é no topo do monte, a missão da igreja é lá no vale. Aqui no topo do monte você vem para refazer suas forças, aqui no topo do monte você vem para recarregar suas baterias, mas é lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é lá na sua família, é lá na sua parentela, é lá na sua empresa, é lá na sua escola, é lá na sua faculdade, é lá no enfrentamento do vale, é que tem gente sangrando, é que tem gente chorando, é que tem gente oprimida, é que tem gente viciada, e é lá que você vai exercer o seu ministério para a glória de Deus e para a libertação dos cativos. Quarto lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a essência e a centralidade do culto. Se você perceber, quando aquela nuvem luminosa os envelopa, eles são tomados de medo, de pavor. Mateus 17 chega a dizer que eles caíram de bruços, de tamanho medo. E aqui tem duas coisas que eu gostaria de focar, tem dois extremos. O primeiro extremo
é o que nós chamaríamos talvez de falta de reverência. Lá em Eclesiastes diz que quando você for entrar na casa de Deus, você guarda o seu pé. Falta de reverência não tem nada a ver nem com silêncio, nem com barulho. Nós vimos aqui um movimento de vocês festivo. É possível ter reverência no festivo, e é possível não ter reverência no silêncio, e é possível ter reverência no silêncio e não ter reverência no festivo, porque Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Numa das Copas do Mundo, não me lembro se 14 ou 18, o técnico da seleção brasileira, não sei se vocês se lembram disso, orientou os jogadores que eles não deveriam entrar em campo mascando chiclete, que deveriam cantar o hino nacional. E eu me lembro que as arquibancadas cantaram o hino nacional com muito fervor. E eu fiquei pensando, se uma pessoa precisa ter uma atitude adequada para entrar numa Copa do Mundo, num campo de futebol, quanto mais eu devo ter o coração preparado para entrar na casa de Deus, onde a glória de Deus assiste. Mas tem um outro extremo. É o extremo de criar uma ideia de que Deus é um guarda cósmico, de que Deus é um xerife, que Deus está com um porrete na mão, para lhe dar uma bordoada sempre que você pisa em falso. Às vezes os pais, inadvertidamente, não sabendo lidar com a peraltice dos filhos pequenos, cometem esse erro. Menino, fica quieto, senão Deus vai te castigar. Aí o menino cresce com essa ideia de que Deus é um guarda cósmico, que é um xerife, tem um porrete na mão. Então preste atenção numa coisa, nós devemos ter reverência e temor a Deus, sim, mas não medo de Deus. A nossa postura tem que ser a do pródigo. Na hora mais difícil da vida, você dizer assim: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Em vez de você fugir de Deus, você corre para os braços de Deus. De saber que o seu Deus é seu Pai, e Ele ama você, e Ele está pronto a esperar você, a abraçar você, a beijar você, e a fazer uma festa com a sua volta. Espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Vamos para o segundo quadro, a segunda cena, o segundo painel, a espiritualidade do vale. Marcos 9,16 nos informa no texto paralelo que os escribas estavam discutindo com os discípulos. Os discípulos que ficaram no monte também não oraram, também não jejuaram, também não libertaram os cativos. Eles estavam discutindo com quem? Com os escribas. Quem eram os escribas? Eram os doutores da lei, eram os teólogos da época, eram os entendidos de teologia da época, os bons de Bíblia, mas inimigos de Jesus. Qual o problema aqui, meus irmãos? Me permita dizer isso. Tem hora para discutir, tem hora para você defender a fé cristã, tem hora da apologética, tem. Mas é um grande risco da igreja passar muito tempo, ou boa parte do tempo, ou a maior parte do tempo, discutindo a obra em vez de fazer a obra. Muitas vezes se faz uma reunião, faz uma conferência, faz um congresso, viaja 500 quilômetros, 1000 quilômetros para ir numa conferência, para discutir a obra. E aí você reúne um pequeno grupo para discutir a obra. Aí você faz uma reunião mais ampla para discutir a obra. E de repente nós estamos o tempo todo discutindo a obra, como um atleta que se aquece, mas nunca entra em campo. Agora preste atenção. Enquanto os discípulos estão discutindo com os escribas, o diabo está agindo. Agindo para oprimir, para escravizar, para atormentar. Notem que tem um menino endemoniado, e esse menino é filho único. E se você ler os textos que retratam essa cena, Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, o espírito mudo e surdo, o espírito maligno entrava no menino e jogava no fogo,
e jogava na água, e jogava na terra, e o menino rilhava os dentes, espumava, e dificilmente o demônio saía dele, sem deixá-lo todo quebrado. E imagina a cena, o sofrimento, a dor. Quando o pai levou o assunto para Jesus, dizendo: olha, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. Agora note uma coisa, aqueles discípulos já tinham tido vitória nesta área. É só ler Mateus 10, na missão dos 70, vocês se lembram disso, de 2 a 2 eles foram, voltaram todos animados: Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus diz: não, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas agora eles não conseguem. Sabe por quê, meus jovens? É porque a vitória de ontem não serve para hoje. Ontem você teve vitória, hoje você tem que ter vitória de novo. Ontem você estava cheio do Espírito Santo, hoje você precisa ser cheio do Espírito Santo de novo. Ontem você orou, hoje você tem que orar de novo. Ontem você jejuou, hoje você tem que jejuar de novo. Ontem você teve vitória, hoje você tem que ter vitória de novo. Agora notem, quando o menino é apresentado a Jesus, ou o pai chega para Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele: desde quando esse menino está assim? Qual foi a resposta do pai? Desde a sua infância. Só que a palavra no grego lá para infância é muito curiosa, é a palavra grega brefos, que descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Você já pensou o que é um bebê endemoniado? Um menino aprendendo a andar endemoniado? Você já imaginou o sofrimento daquele pai de ver o menino de repente brincando com os coleguinhas, sair correndo e se enfiar no fogo? Alguém tem que pular lá e tirá-lo. Está brincando, de repente o demônio entra nele, ele sai correndo e mergulha numa poça d'água, tem que correr lá e tirá-lo. Ou joga no chão, sai todo ralado. Agora, para um pouquinho comigo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo nesse particular. A sensação que eu tenho é que há uma agenda global, perversa, maligna, para atingir as crianças da nossa geração, para capturar a mente das nossas crianças. Ô, gente, se você olhar Hollywood, se você olhar Disney, se você olhar o que está por trás dos programas infantis na televisão, Brasil afora e mundo afora, não dá para bater as coisas, não combina infantilidade ou uma criança, a vida infantil, com tanta violência, com tanto misticismo, essa tendência de erotizar as crianças, essa ideia de confundir a cabecinha delas. Tem uma agenda terrível e uma mente maligna por trás. Me permita ilustrar. Eu estava no meu gabinete pastoral, lá em Vitória, quando uma senhora, membro da igreja, uma membro nova da igreja, tinha chegado recentemente, ela tinha uma menininha de 3 anos, e um dia essa mãe me liga desesperada. Ela estava caminhando pelas ruas de Vitória, uma criança dela, a menina de 3 anos no colo, e ela cantava um hino, um cântico espiritual. E enquanto ela está andando e cantando, a menina no colo dela desfigura o rosto, olha com um olhar pesado para ela e começa a falar blasfêmias do nome de Deus. Ela tomou um susto, pensa que era um surto psicótico, dali mesmo vai para o médico não encontra nada, corre para um psicólogo, o psicólogo não encontra nada, e ela me liga. Eu disse: traz a sua filha aqui. Quando a mãe chegou, pastor, se assentou na minha frente, e eu conversando com a mãe, e a menina me olhando, num olhar pesado por cima. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus, a menina saltou do colo da mãe, começou a serpentear no chão, como uma cobra, falando blasfêmias e impropérios. Eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor libertou a menina,
E eu perguntei: mãe, me conta um pouco da história dessa filha. Ela me disse: meu marido, envolvido com misticismo, com sincretismo religioso, quando eu estava grávida, eu consagrou essa menina no ventre aos espíritos malignos. Há hoje, certamente, muitas crianças debaixo desta opressão. Quando esse menino é levado a Jesus, Jesus o liberta, Jesus o cura, Jesus o devolve ao seu pai. Os discípulos não puderam. Por que não puderam? Eles perguntam para Jesus quando chegam em casa: por que nós não pudemos? Qual foi a resposta de Jesus para eles? Esta casta só sai com oração e jejum. Se vocês ainda não leram, eu recomendo a leitura desse livro. Para mim é a melhor obra sobre batalha espiritual em português, O Combate Cristão, de Mark Lloyd Jones. Ele diz que há demônios e demônios. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nem toda batalha espiritual tem o mesmo nível de resistência. O que é importante entender, irmãos, é que não dá para viver hoje, sobretudo vocês jovens, que estão na linha de frente das lutas da nossa sociedade, sem preparo, sem tutano espiritual, sem musculatura espiritual, sem ter na mente a palavra de Deus, sem ter no coração a unção do Espírito de Deus, sem ter na vida o poder que emana do alto. Agora preste atenção: se nós não estamos tendo poder, não é por falta de poder, não é por falta de poder. O Senhor Jesus Cristo, antes de enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo para a igreja, e esta ordem nunca pode ser alterada. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Paulo diz que toda a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus está à sua, à minha, à nossa disposição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então não dá para estar no vale discutindo a obra sem orar, sem jejuar e sem fazer o trabalho. Os discípulos estão no vale discutindo sem poder. Mas agora quero apresentar a vocês o terceiro painel. É a espiritualidade de Jesus. E você vai notar comigo que a espiritualidade de Jesus se caracteriza de três maneiras. Primeiro, oração. Versículo 28 diz que ele subiu o monte com o propósito de orar, e orou. Só Lucas retrata isso, que ele orou, porque Lucas é o evangelho que retrata Jesus como homem perfeito, e como homem perfeito Jesus foi homem de oração. E porque ele orou, as vestes resplandeceram, porque ele orou, o rosto transfigurou, porque ele orou, a Shekinah de Deus estava sobre ele. Sem oração, os céus não descem à terra. Sem oração não tem glória de Deus sobre a nossa vida. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o preparou antecipadamente para ir para a cruz. A conversa de Moisés e Elias, conforme Lucas 9:31, foi sobre a partida, a cruz. Então preste atenção nisso. Quem não ora, quando chega a crise, se desespera. Mas quando você tem uma vida de oração, ao chegar a crise, Deus já te preparou anteriormente, revestindo você de graça e poder para enfrentar a crise. Terceiro, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Notem que quando Pedro falou aquela tolice para ele, vamos fazer 3 tendas, uma será a tua, de Moisés, outra de Elias, comparando, equiparando Jesus com Pedro e Elias, com Moisés e Elias, Jesus não se defendeu, ele orou.
Ele está ensinando para você o seguinte: você não tem que se defender, você tem que orar. Porque quando você ora, o Pai defende você. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E a defesa do Pai foi clara: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A segunda marca da espiritualidade de Jesus, notem comigo, é obediência. Capítulo 9, verso 31 diz que a agenda da conversa de Moisés e Elias com Jesus no monte foi sobre a sua partida, sobre o seu êxodo, sobre a sua cruz. A pergunta é: quando ele desce desse monte, qual é o compromisso dele com essa agenda? Primeiro, confira o versículo 44. Jesus, que estava sendo indiretamente levado para aquela admiração popular pelos milagres realizados, claramente define para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue. Sabe o que ele está dizendo? Não pensem que eu vou mudar minha agenda, não pensem que eu vou alterar esse cronograma celestial. Eu vim do céu para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo. Então note que ele não vai para a cruz como um cordeiro vai esperneando para o altar. Ele vai para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz, mas ele foi para a cruz pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar você com o seu sangue e fazer de você filho de Deus. Agora notem comigo o versículo 51, desse mesmo texto. Aconteceu que ao se completarem os dias em que devia lhe ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Verso 53, os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Sabe o que está dizendo aqui? Eu acho isso incrível, dá para ler no rosto dele. As pessoas olhar para ele, ele está indo mesmo, ninguém segura não, ele vai mesmo. Mas alguém pode perguntar: você está indo para a festa? Aproveitar a festa? Se alegrar com o povo na festa? Não, eu estou indo para morrer, eu estou indo para ser entregue, eu estou indo para ser preso, eu estou indo para ser cuspido, eu estou indo para ser esbordoado, eu estou indo para ficar nu, exposto ao opróbrio e à vergonha pública. Eu estou indo para morrer em seu lugar, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Obediência. Mas finalmente, a espiritualidade de Jesus é marcada por oração, obediência e poder. O texto de Marcos 9, e só Marcos informa isso, que quando o menino foi levado a Jesus, o demônio o convulsionou, jogou por terra, e Jesus diz assim: sai deste menino e nunca mais voltes a ele. Vocês sabem que quando uma pessoa endemoniada é liberta, se ela não se rende a Cristo, que são coisas diferentes, ser liberto de uma possessão não é a mesma coisa de regeneração, conversão. Se a pessoa não assume um compromisso com Cristo, a casa fica vazia, os demônios podem voltar, e o segundo estado fica pior que o primeiro. Mas a ordem de Jesus é categórica: sai e nunca mais volte. Meus irmãos, o Senhor a quem servimos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Ninguém pode resistir à ordem de Jesus. Quando ele fala, os céus ficam em silêncio. Quando ele fala, o inferno treme. Quando ele fala, a terra obedece. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra.
todo joelho tem que se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Agora me permita encerrar dizendo a você uma coisa. Não dá para você ser um cristão hoje relevante sem esse poder. Eu não estou falando de falar de poder, mas de experimentar poder. E poder não se recebe na academia, poder recebe-se de joelhos. Poder não tem a ver com um cargo eclesiástico. Uma criança, um adolescente, um jovem pode ser cheio do Espírito Santo. Me permita terminar contando um fato que marcou minha vida. Eu fui pregar, pastor, há alguns anos, na formatura do seminário de Recife, na Igreja Presbiteriana das Graças, em Recife. Quando eu terminei de pregar, um dos formandos me chamou à parte e me contou a sua história. Ele me disse que no 4º ano, o ano em que ele estava se formando, ele recebeu um convite de uma das maiores igrejas nossas, para uma série de conferências, sexta, sábado e domingo. Isso é uma coisa inusitada. Nenhuma grande igreja convida para uma série de conferências um seminarista. Via de regra, convida um pastor mais experiente, mais conhecido. E eu costumo brincar que todo seminarista, sobretudo os formandos, tem uma leve sensação de que eles são fortes concorrentes com Charles Haddon Spurgeon. Então, ao ser convidado, ele botou seu melhor terno na mala, os seus melhores sermões, e foi se hospedar na casa do pastor da igreja. A conferência começava na sexta-feira, e antes do culto um fato inédito, estranho, acontece. Chega uma mulher apavorada na casa do pastor. Esse pastor precisa de ajuda. Falei, o que foi, minha irmã? Tem uma mulher endemoniada do lado da minha casa, está quebrando tudo dentro de casa, tem uma multidão na beira da porta dela, ninguém tem coragem de enfrentar o problema, vamos lá comigo. O pastor disse, minha irmã, que coisa interessante, acaba de chegar de Recife, um santo homem de Deus, preparado para essa tarefa. O seminarista começou a tremer as pernas, e gaguejando dizia, eu só vim avisar para o senhor que eu estou indo embora. Não, o pastor não deixou ele embora não, pegou o cara pela mão, estava andando com ele na rua. De longe eles viram a multidão ao redor da casa, os gritos cavernosos da mulher. Quando chegaram em frente à casa, o pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. E o pastor disse, seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. Tremendo muito ele entrou. Quando ele entrou, se deparou com um quadro horrível. A mulher com os olhos arregalados, com os cabelos desdenhados, com o rosto desfigurado. E quando ele tentou esboçar a primeira frase, ela lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. E no chão ele ficou por mais de 1 hora. E a mulher endemoniada rodeando, bufando como uma fera selvagem. Ele disse, pastor, a minha vida passou na minha cabeça como um filme. E eu percebi quão árido eu estava, quão seco, com conhecimento, mas vazio de poder. Lá pelas tantas, depois de 1 hora caída ao chão, ele começa a orar baixinho, talvez como Sansão agarrado naquelas colunas. Diz, meu Deus, restaura a minha sorte, restaura o meu poder, restaura a minha autoridade. E quando ele ora assim, a mulher caiu. E quando a mulher caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. E ele deu ordens aos demônios saírem daquela mulher. E a mulher ficou liberta. E ele, com lágrimas nos olhos, me conta uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, pastor, eu entendi que não basta ser crente, não basta ser seminarista, não basta ser pastor, não basta ser missionário, não basta ser líder, não basta conhecer teologia,
eu compreendi que eu precisava de poder. De poder. Hoje eu quero encorajar você, jovem, você que está aqui hoje, a imitar Jesus, a ser um jovem de oração, um jovem obediente, um jovem que tenha poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Que você fuja da espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Que você fuja da espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Que você imite a Jesus, sendo um vaso nas mãos de Deus, para ter intimidade com Deus, para honrar a Deus pela obediência, e para ser revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé. Ó Senhor, aqui tem uma congregação com tantos jovens, jovens a quem tu amas, a quem tu resgataste da morte para a vida. O que eu te peço nesta noite é que tu visites cada coração. Tu conheces a vida de cada um aqui, como está cada um aqui. E eu te peço agora, meu Deus, que tu toques este coração. Que o Espírito Santo seja derramado sobre cada jovem aqui nesta noite. Que haja uma experiência linda contigo. Que haja um mover do teu Espírito. Que haja um toque particular, íntimo, profundo sobre a vida de cada um. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que os livros não podem fazer, que agora o Espírito Santo, que sonda mentes e corações, atinge e alcance este jovem agora, revestindo-o com poder. Que saiamos daqui hoje como um grande exército, a impactar a família, a escola, a universidade, as fábricas, os escritórios, os hospitais, o comércio, a cidade, o Brasil. Oramos assim em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Vamos fazer leitura dos versos 18 a 22. Está escrito o seguinte: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira,
Mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Irmãos, a minha palavra hoje é uma palavra solene, de exortação ao meu coração, e ao seu coração também. Eu quero olhar para esse texto e falar sobre aparências, meras aparências. Este milagre de Jesus é diferente dos demais. Isso levou alguns estudiosos até mesmo a rejeitarem o registro desse milagre, porque todos os milagres que Cristo operou foram milagres positivos. Ele curou enfermos, ele purificou leprosos, ele deu vista aos cegos, ele deu voz aos mudos, ele deu audição aos surdos, ele acalmou a tempestade, ele multiplicou pães e peixes, ele ressuscitou mortos. Os milagres de Cristo sempre trouxeram alegria, trouxeram vida, trouxeram esperança, trouxeram salvação, trouxeram livramento. Mas esse milagre é chamado de um milagre negativo. Jesus amaldiçoa uma figueira e ela seca, vira lenha para o fogo. Algumas pessoas olham para este texto e dizem, mas como assim? Por quê? E a minha esperança é que esta passagem tão grave, tão solene, possa levar a você e a mim também, a todos nós, a um autoexame, a uma análise mais profunda, debaixo da epiderme da nossa alma, para nós fazermos uma espécie de check-up espiritual, uma sondagem profunda do coração. Se vocês perceberem, esse fato acontece depois que Jesus entra em Jerusalém. Naquela semana, Jesus haveria de ser preso, condenado para ser crucificado e morrer na cruz. E quando Jesus entra, lá está o templo, tão belo, tão magnificente, uma construção magnífica, as cerimônias acontecendo, os rituais acontecendo, as multidões afluindo. Mas Jesus Cristo percebe que no meio de toda aquela movimentação, de todo aquele cerimonial, de toda aquela ritualística, faltava vida. A casa de oração fora transformada em covil de salteadores. Os saduceus, pela ganância, tinham transformado a religião num comércio. Os fariseus, rendidos ao legalismo, eram zelosos, mas sem entendimento. O templo era apenas um símbolo, mas não tinha mais vida. E diz a Escritura que Jesus Cristo, depois de purificar o templo, ele vai para Betânia, a 9 quilômetros de Jerusalém, pernoitar com seus discípulos. E no dia seguinte, retornando para Jerusalém, ao caminhar, viu de longe, diz Marcos, uma figueira, bonita, frondosa. E ele estava com fome. E ele vai a esta figueira, procurar figos. E mexe com ela, e abre seus galhos, e olha entre as suas folhas, e não vê nenhum figo. Contrariando o fato, porque diz Marcos que não era estação de figos. Mas a figueira estava cheia de folhas, e os frutos na figueira vêm antes das folhas. Se as folhas vêm, é porque diz que tem frutos. E quando Jesus percebe que aquela figueira fazia uma propaganda enganosa, que ela prometia o que não possuía, que ela tinha apenas aparência, mas não realidade,
Diz a Bíblia que Jesus amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E diz o texto que ela imediatamente secou. E isso para nós tem algumas lições que eu gostaria de destacar à luz do texto. Primeira lição: uma propaganda enganosa. Uma propaganda enganosa. Irmãos queridos, essa figueira, ela fazia uma propaganda, porque dentro da entendimento é de que primeiro vem o figo, depois vem as folhas. Se ela estava cheia de folhas, pressupunha que ela tinha figos. E portanto, aquela figueira à beira do caminho estava tocando trombetas, ela estava proclamando, ela estava anunciando algo que não era verdadeiro. E isso, é claro, tem implicações espirituais, e é por isso que Jesus faz esse milagre, não para transformar aquela figueira em lenha, mas para aquecer o nosso coração e a nossa alma. As pessoas envolvidas aqui, aparentemente, superam em muitas demais. As outras figueiras não tinham folhas, porque diz Marcos que não era estação de figos. Há pessoas que, quando você olha para elas, parece que elas superam as demais. Como Eliabe, quando Davi viu, disse: é este o ungido do Senhor. São pessoas que impressionam pela sua maneira de falar, pela profundidade e sagacidade, ou entendimento profundo das coisas mais profundas, das coisas de Deus, e você fica impressionado com elas. Pela sua conversa, pela sua especulação teológica, mas não tem frutos. Tais pessoas até chegam a desafiar as estações do ano. Elas parecem ser mais espirituais do que as demais. Como Pedro: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida. Pessoas que parecem muito adiantadas em comparação com outras pessoas ao seu redor, mas não passa de fachada, não passa de aparência, não passa de propaganda enganosa. Tais pessoas parece que ultrapassam a regra comum do crescimento. Primeiro figo, depois folhas. Essas pessoas professam e proclamam ter frutos, mas só tem folhas. Como poderíamos ver na igreja de Laodiceia, ela faz propaganda dela mesma. Estou rica, estou abastada, não preciso de nada. Quando Jesus olha e faz um outro diagnóstico: não, você é pobre, miserável, está cega, nua. Tais pessoas chegam a atrair a atenção das outras, porque diz Marcos 11:14, que Jesus vê essa figueira de longe. Ela chamava atenção, ela atraía os olhares, ela era algo impressionante. E diz a Escritura que há muitas pessoas assim, que são impressionantes, chamam atenção, como aquele fariseu que entrou no templo e se colocou de pé na beira do altar, dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo, eu oro, eu entrego o dízimo. Eu não sou como aquele miserável publicano. Mas quando Jesus investiga, só tem folhas, não tem frutos. Se você perceber, esta figueira atraiu a atenção de Jesus e dos discípulos. Há quantas pessoas que atraem também as pessoas boas, a sua proximidade, a sua volta. Mas, quando você vai ver, não tem substância, não tem piedade, não tem vida com Deus, não tem coração íntegro, não tem vida solene aos pés do Altíssimo, apenas folhas. E eu não posso fazer essa análise no seu coração, e você talvez não consiga fazer no meu,
Mas essa é a hora de cada um de nós aqui nesta manhã sondar-nos a nós mesmos pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Quem sou eu? O que as pessoas admiram verdadeiramente é a minha realidade ou a minha aparência? O que atrai as pessoas é quem eu falo que eu sou ou quem de fato eu sou? O que as pessoas admiram são as minhas folhas ou veem em mim frutos? A segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção, depois de uma propaganda enganosa, é uma investigação meticulosa. Porque se você perceber, quando Jesus se aproxima dessa figueira, o que ele procura? Fruto. Fruto, apenas fruto. E quando Jesus se aproxima de você e de mim, ele não quer folhas, ele quer fruto. Ele não quer propaganda, ele quer realidade. Ele não quer aparência, ele quer verdade no íntimo. Ele não quer apenas alguma coisa bela para se ver, ele quer nutrir, matar a sua fome. Ele não quer um cenário, ele quer uma realidade íntima. Oh, queridos irmãos, o Senhor Jesus está hoje aqui entre nós. Diz a Escritura lá em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que ele está andando no meio dos candeeiros. Ele conhece a você, conhece a mim, ele sonda a nós. Ele sabe como nós estamos. Ele sabe quando há falta de amor, ele sabe quando há falta de integridade na palavra, ele sabe quando há mundanismo, ele sabe quando há pecados escondidos, ele sabe tudo quanto está existindo e habitando no nosso coração. E ele se aproxima de nós nesta manhã, procurando fruto e não folhas. Segundo, Jesus tem o direito de esperar fruto, quando ele vem procurá-lo. Porque nós fomos enxertados nele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. A seiva da vida está em nós. O poder do Espírito habita em nós. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Nós recebemos o poder do Espírito Santo. Nós recebemos uma novidade de vida. E nós precisamos produzir fruto. Ele não apenas procura fruto em nós, ele tem o direito de encontrar. Porque tudo aquilo que precisávamos para produzir fruto, ele nos deu. Nós temos a sua palavra, nós temos o seu Espírito, nós temos o seu poder, nós temos a presença dele conosco, nós temos a ordem dele, que nós devemos produzir fruto, e muito fruto, e é nisso que o Pai há de ser glorificado. Portanto, fruto é o que o Senhor Jesus deseja ardentemente na nossa vida. Porque diz o texto em Marcos que Jesus teve fome. E quando ele se aproxima de nós, ele tem fome de ver em nós fruto, santidade, piedade, pureza, santificação, alegria, paz. Ele quer ver isso em nossa vida. Ele procurava fruto, ele não procurava folhas. Ele não se satisfaz com folhas. Ele sente necessidade de sermos santos. É por isso que ele procura frutos. Mas notem mais. Quando Jesus chega naquela figueira, ele não só procura frutos, ele tem um discernimento profundo e agudo acerca da realidade. Ele não confunde folha com fruto. Ele não confunde a aparência com realidade. Quando ele se aproxima de você e de mim, ele sabe exatamente quem nós somos. Ele conhece o nosso coração.
Ele sabe quem é Judas, ele sabe quem é Pedro, ele sabe o que é verdadeiro, ele sabe o que é maquiagem, ele sabe o que é propaganda falsa, ele sabe o que é falso, ele sabe o que é obra do Espírito, ele sabe o que é obra da carne, ele sabe o que é realidade do fruto e ele sabe o que é mera aparência, mera propaganda. Ele tem um discernimento absoluto e um conhecimento pleno da nossa vida. A investigação é meticulosa. Mas deixa eu dizer outra coisa para vocês. Esse texto trata não apenas de uma propaganda enganosa, de uma investigação meticulosa, mas finalmente esse texto trata de uma condenação dolorosa. Uma condenação dolorosa. E aí eu queria chamar a sua atenção para esse ponto. Onde deveria achar fruto, achou somente folhas, e Jesus então diz para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou imediatamente. Aí você diz: Jesus amaldiçoou a figueira. Não, ele não amaldiçoou a figueira. Ele diz para a figueira: fique como você está, você já é uma maldição. Se ela estava fazendo propaganda do que não possuía, ela não possuía o que fazia propaganda. E o que Jesus disse: então fique como você está. E aqui está, meus irmãos, o maior de todos os juízos. E é o grande juízo de Deus. E será o grande veredito no dia do tribunal de Deus. Deus não vai mudar e não vai alterar nenhum veredito naquele dia. A ordem vai ser: fique como você sempre esteve, para sempre. Continua o injusto sendo injusto. Então a grande pergunta hoje é o seguinte: se Jesus lavrar uma sentença sobre nós, se Ele congelar-nos no que somos agora, no que nos tornaremos? Quem somos nós? Porque preste atenção, o que Jesus quer não é apenas religiosidade. Israel estava cheio de religiosidade. Hoje fomos desafiados de forma tão legítima e de forma tão correta, de estarmos na casa de Deus, de priorizarmos o culto a Deus, de não criarmos novos afazeres no dia de Deus, para nós termos entendimento de que esse é o dia de Deus, e nós temos que estar na presença de Deus, com deleite em Deus. Mas é possível que tudo isso aconteça e não mexa nada no coração. Como Israel, que chegou um momento lá no passado em que o povo dizia: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor esse, apenas para permanecer nos seus pecados. É possível que você venha para a igreja, é possível que você escute um sermão, é possível que você cante os cânticos, é possível que você entoie os hinos, é possível que você faça duplas de oração, é possível que você volte para casa e não mudou absolutamente nada. A grande pergunta é: se Jesus disser o seguinte: fique como você está, como você estará? Sem fruto? Como sempre esteve, apenas propaganda? Esta é uma hora de uma profunda análise do meu coração, do seu coração. Quando eu olho para a Escritura e eu vejo que o juízo de Deus, seja temporal ou seja final, é o mesmo. Está lá em Romanos capítulo 1. Deus entregou aos homens a inclinação no coração deles. É isso que você quer? Então seja isso que você quer. É isso que você busca? Então tenha o que você quer. É assim que você vive? Então continue assim. E no dia do juízo, essa vai ser a sentença: permaneça como você sempre esteve, para sempre. E a figueira secou-se de alto a baixo. Eu quero concluir esta palavra de exortação ao meu coração, ao seu coração. Jesus está aqui hoje para levantar os galhos da sua vida, para olhar lá dentro das folhagens
para ver se encontra algum fruto. Ele não se contenta com folhas, ele quer fruto. Ele tem fome. E ele não se alimenta de folhas, ele precisa encontrar fruto. A grande pergunta hoje para o seu, para o meu coração: será que Deus está encontrando satisfação em nós? Será que o que tem na minha vida está matando a fome de Jesus, de desejar encontrar em nós fruto? Deus não se impressiona com as aparências, Deus vê o coração. Não era estação de frutos, mas aquela figueira tinha folhas, tinha aparência, mas não tinha frutos. Se não tem fruto, não tente mostrar o que não tem. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: se hoje você, examinando a sua vida, diz: meu Deus, não tem fruto, pois é hora de você clamar aos céus, porque pode reverter a sua situação. A Bíblia diz que a vara seca de Arão floresceu e produziu amêndoas, gomos e muitas amêndoas maduras. Se a sua vida está seca, ela pode reverdecer. Se a sua vida está seca, ela pode florescer. Se a sua vida está sem fruto, ela pode frutificar. O que Jesus não tolera é a hipocrisia. O que Jesus não tolera é a propaganda enganosa. O que Jesus não tolera é aparentar ser o que não é. Mas se você hoje, agora, nesta manhã, reconhecer: Senhor, eu preciso, eu careço, eu necessito, Senhor. Eu não quero permanecer com a minha vida apenas com propaganda. Eu não quero ser infrutífero. Eu não quero comparecer diante de Ti de mãos vazias. Eu não quero fazer de conta, Senhor. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero produzir o fruto do Espírito. Eu quero viver uma vida dentro da santidade. Eu quero viver uma vida para a glória do Teu nome. Eu quero que Tu te deleites em mim. Eu quero alimentar a tua fome de santidade na minha vida, Senhor. E se você desejar isso e orar, e assim, o Senhor Jesus atenderá o seu clamor e restaurará a sua sorte. Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos, colocasse a sua vida diante de Deus. Pedir ao Senhor misericórdia. Pedir a Ele: Senhor, vem aqui a minha vida. Estou aqui, Senhor, como essa figueira. Eu não quero mais fazer propaganda do que eu não tenho. Eu não quero mais que as pessoas olhem para mim e fiquem admiradas do que eu aparento ser. Tu me conheces. Tu enxergas o que está por trás das folhas. Tu não te agradas apenas de uma exuberância, de uma beleza externa. Eu preciso de fruto, Senhor. Cura-me da esterilidade. Eu não quero que Tu te aproximes de mim, Senhor, não encontrando fruto que traga glória para o Teu nome. Eu quero orar em Seu favor nesta hora. E orar por mim também. E se você hoje deseja glorificar a Deus produzindo muito fruto, e se você deseja que o Espírito de Deus opere em você, com graça, para que você seja um ramo frutífero da videira verdadeira, para que você não tenha apenas folhas, mas frutos, para a glória de Deus, eu quero que você se ponha em pé onde você está e eu quero colocar a sua vida, a minha vida, a nossa vida na presença de Deus em oração nesta hora. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida do Teu povo, a vida desta igreja. Tu estás aqui, Senhor, porque Tu andas no meio da Tua igreja.
Tu sondas a tua igreja. Tu conheces o nosso coração. Tu conheces a verdade no íntimo. Tu sabes, meu Deus, o que é propaganda e o que é realidade. Tu sabes o que é folha, tu sabes o que é fruto. E nesta manhã nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Das muitas vezes, Deus, que nós éramos apenas folha, sem nenhum fruto. Que as pessoas admiravam a nós pela aparência e não pela essência. Mas te pedimos em nome de Jesus, que tu cures a nossa esterilidade, que tu restaures a nossa sorte, que tu nos dês a bênção, Deus, de frutificarmos no teu reino. De Jesus, ao aproximar-se de nós, ó Deus, encontrar em nós fruto, muito fruto para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, Senhor. Renova o nosso ânimo, restaura a nossa sorte, reaviva o nosso coração. Que este milagre tão solene de Cristo não seja um juízo para nós, mas um alerta para o nosso coração. Porque ainda é tempo, Senhor, ainda é tempo de escavarmos ao nosso redor, de colocarmos adubo, Senhor, e na estação própria produzirmos fruto para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, renova o coração do teu povo, a fidelidade, o apego, o compromisso, a aliança contigo, para que sejamos um povo frutífero, que traga glória para o teu nome e bênção para o mundo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. É um privilégio poder partilhar com você nesta noite a preciosa palavra de Deus.
E eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 3, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Depois que nós terminarmos a leitura, eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta, porque é muito importante você acompanhar comigo a exposição desta passagem. Tiago diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte tema hoje à noite: cuidado com as suas palavras. Bom, esta carta foi escrita por Tiago. É preciso prestar atenção que este Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, irmão de João, porque aquele foi morto em Jerusalém, por ordem de Herodes Agripa I. Este Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, que foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. Este Tiago era um dos colunas da igreja de Jerusalém. E esta carta que ele escreveu é chamada de o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque é uma carta prática, que trata de assuntos práticos. Ele traz no bojo desta carta quais são as evidências de uma pessoa salva pela fé. E ele evidencia então que você prova a sua fé em Cristo mediante as obras diante dos homens. E um dos assuntos práticos que Tiago trata nesta carta é exatamente a questão do cuidado com a língua. No capítulo 1, no verso 19, Tiago já chama a sua atenção para esse fato: todo homem seja tardio para falar. O silêncio é mais eloquente
do que o falatório desproposital. E ele avança um pouco mais no capítulo 1, no verso 26, e vai dizer: se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que Tiago está dizendo, que se de fato você e eu somos religiosos, no sentido de sermos legítimos cristãos, isso implica em que a nossa língua terá controle, haverá domínio próprio. Quem está no comando da nossa vida é o próprio Espírito de Deus. E isso também na área da comunicação. No livro de Provérbios, lá no capítulo 18, verso 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então você pode dar vida ou você pode matar os seus relacionamentos, dependendo da maneira como você se comunica. No livro de Provérbios ainda, há um texto que para mim é emblemático. E eu gostaria que você, com a Bíblia aberta comigo, pudesse observar esse texto, porque ele trata de 6 pecados que Deus aborrece, e de um 7º pecado que a alma de Deus abomina, que é o ponto culminante da abominação divina. Quais são esses 6 pecados que a alma de Deus aborrece? Primeiro, ele diz aí, olha comigo o verso, capítulo 6, 17, olhos altivos, Deus não tolera gente soberba. Segundo, língua mentirosa, o mentiroso aborrece a Deus. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Pensa comigo hoje em quantos abortos são praticados no Brasil, quantos bebês que são martirizados, trucidados, esquartejados no ventre materno e sugados de lá, do sacrário mais bendito da vida, o ventre, como uma verruga pestilenta. Isso aborrece a Deus. Depois o texto diz, em 4º lugar, coração que trama projetos iníquos, gente que fica maquinando mal. Deus aborrece isso. Depois Deus diz, pés que se apressam a correr para o mal, gente que não só concebe, mas tem pressa para praticar o mal. Deus aborrece isso. 6º lugar, testemunha falsa que profere mentiras, que inverte os fatos. Deus aborrece isso. Mas o 7º pecado que a alma de Deus abomina, preste atenção, é este: o que semeia contendas entre irmãos. O que eu fico impressionado é que Deus diz que esse pecado é mais grave aos seus olhos do que o assassinato. Já pensou nisso? Pessoas que jogam um irmão contra o outro, pessoas que usam a sua língua para provocar contendas, brigas, discórdias, dissensões, que maculam a imagem do seu irmão diante de outro irmão, para destruir a sua reputação. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Deixa eu lhe dar um exemplo. Está lá no primeiro livro de Samuel, quando Saul, já insano, perseguiu o seu genro, Davi, para matá-lo. E diz a Bíblia que nessas fugas de Davi, não porque Davi tivesse medo do seu sogro, ou porque Davi fosse covarde, Davi tinha consciência de que não podia atentar contra o seu sogro, vingar-se do seu sogro. Então, certa feita, ele passou por Nobe, onde havia uma comunidade de sacerdotes, e Davi foi acolhido ali por eles. E um indivíduo chamado Doeg deu um relatório tendencioso,
malicioso, maledicente a Saul. E Saul se enche de fúria e vai a Nobe e mata 85 sacerdotes. Mata homens, crianças, uma chacina, um derramamento de sangue, porque alguém maldoso joga uma pessoa contra outra e cria um cenário terrível de conspiração que leva à morte de muitos inocentes. A língua é perigosíssima. Então, cuidado com a sua língua, cuidado com as suas palavras. Voltando ao texto que lemos para expô-lo, abra comigo então, lá em Tiago 3. E Tiago começa alertando para o seguinte fato. Olha comigo, versículos 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muito sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, preste atenção. Quanto mais alta a posição que você tiver, mais de você será exigido. Quanto mais privilégios, mais responsabilidades. O grau de exigência vai crescer. Mas no verso 2 ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. A primeira realidade que eu noto nesse versículo é que Tiago está sendo prático e honesto. Se você é uma pessoa honesta, você sabe que você também, como eu, nós tropeçamos. Tropeçamos na nossa própria língua. Quantas vezes nós falamos quando não devíamos ter falado? Quantas vezes nós nos calamos quando deveríamos ter falado? Quantas vezes as nossas palavras não foram as melhores, não trouxeram edificação? Quantas vezes as nossas palavras não transmitiram graça aos que nos ouviram? Então, todos nós tropeçamos em muitas coisas, e Tiago diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Então, diante deste aspecto, Tiago vai nos ensinar 3 lições aqui que eu quero destacar do texto. Primeiro, é que a língua tem o poder de dirigir, é isso que ele trata nos versos 3 e 4. Segundo, a língua tem o poder de destruir, é o que ele trata nos versos 5 a 8. Terceiro, a língua tem o poder de deleitar, trazer prazer, é o que ele fala dos versos 9 a 12. Então eu quero tratar com você desses 3 aspectos da língua. Ela dirige, ela destrói e ela deleita. Vamos olhar então a primeira lição. A língua tem o poder de dirigir. E no verso 3, ele compara a língua como um freio de um cavalo. Um cavalo é um animal doméstico, que é usado para o trabalho doméstico, ou para montar, ou para o serviço. Ele tem uma força descomunal. Você não consegue medir forças com um cavalo. Porém, quando o cavalo é domado, você põe nele um freio. E mesmo que uma criança suba na sela, com as rédeas na mão, aquele cavalo obedece o comando. O que Tiago está dizendo, que a nossa língua pode nos dirigir, como um freio dirige um cavalo, e toda a nossa força, e toda a nossa energia, pode ser canalizada para o bem e não para o mal, para um bom serviço e não para um desastre. A segunda figura que Tiago usa, está no verso 4, eu peço que você observe comigo. Ele compara a língua que dirige como um leme de um grande navio, que singrando os mares encapelados, enfrentando as ondas revoltas, nos mares da vida,
aquele pequeno leme, o timoneiro consegue conduzir o navio para não se chocar contra as rochas, para não enfrentar um iceberg, para não ir ao naufrágio trazendo prejuízos, perdas e desastres, com muitas mortes. Então Tiago está dizendo que da mesma maneira que um leme pode conduzir, o timoneiro pode conduzir o navio nos mares revoltos da vida, se você tiver domínio na sua língua, se a sua língua estiver domada pelo Espírito Santo, você vai ser conduzido em segurança, não permitido que você produza desastres por onde você passar. Este é o primeiro aspecto. Bom, você conhece tantas pessoas que por causa das suas palavras levam pessoas à ruína. Eu já assisti alguns filmes, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. É sabido de todos que Adolf Hitler era um orador que eletrizava as multidões. Ele conseguia manter presa uma vasta multidão com os seus discursos eloquentes, mas induzindo essas pessoas para o mal, para a destruição, para a ruína. E foi um dos homens mais perversos da história, um homem que manchou suas mãos de sangue e deixou um legado inglório, vergonhoso, desastroso para a história da humanidade, porque esse dom da palavra foi usado para o mal. Ao mesmo tempo você pega o exemplo de Martin Luther King, que foi um homem que usou o seu discurso, não para provocar desavença, dissensão, guerra, mas num tempo de grandes tensões no seu país, de segregação racial, ele consegue fazer um grande movimento de paz, porque você pode dirigir a sua vida para o bem ou para o mal. Quem domina a sua língua, consegue dominar todo o seu corpo. Mas agora, Tiago vai tratar da segunda figura, a língua tem o poder de destruir. E eu chamo a sua atenção, porque ele vai dizer no versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O ano passado, e este ano também, nós tivemos no mundo muitos incêndios, terríveis incêndios, na Austrália, na Califórnia, na Amazônia. Nós tivemos incêndios de grandes monumentos, como a Catedral de Notre Dame, em Paris. E às vezes, uma pequena fagulha, um fósforo que você risca, ou uma guimba de cigarro, pode provocar um incêndio avassalador, descomunal, de consequências trágicas, de prejuízos colossais. Assim a língua. Um comentário maledicente, sobretudo em épocas de fake news, de redes sociais, onde se mina a reputação das pessoas, se espalha mentiras acerca das pessoas, se induz as pessoas a formarem uma opinião errada acerca de outras pessoas. E esta pequena fagulha vai provocando incêndio, e vai alastrando esse incêndio, e vai destruindo pessoas, e vai arruinando reputações, vai tendo assassinato de reputações. Então cuidado com a sua língua, não promova a mentira, não promova a maledicência, não coloque as suas mãos para espalhar mentiras e fake news. Cuidado com a sua língua. Olha comigo o versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Em outras palavras, aqueles que permanecem nos pecados da língua e não se arrependem deles,
estes não herdarão o reino de Deus e sofrerão penalidade eterna nas chamas que não se apagam do inferno. Isso não é coisa pequena. Não é coisa pequena. Nós já falamos aqui, à luz de Provérbios 6, que este é o pecado que a alma de Deus abomina. Mas deixa eu dizer algo para você ainda. Além da língua ser perigosa, porque é como um fogo destruidor, agora veja comigo no verso 7, que Tiago vai dizer que a língua também é indomável. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Então, as aves, os animais da terra e os peixes do mar, os voláteis, os anfíbios, os peixes e os animais que rastejam pela terra, todos podem ser domados, todos, e domados pelo homem. Agora olha comigo, por gentileza, o verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E Tiago prossegue, é mal incontido. É mal incontido. Eu não sei quanto a você, mas eu reconheço tantas vezes a minha insensatez. E às vezes eu fico com vergonha de mim mesmo. Porque às vezes eu falo o que eu deveria ter vergonha de ter falado. Às vezes falo na hora mais inoportuna. Às vezes eu falo com as emoções exaltadas, e a Bíblia diz que isso provoca ira. Às vezes eu contribuo para que as pessoas sejam mal faladas, ou me omitindo, ou contribuindo para isso. E eu preciso admitir, à luz do diagnóstico do texto bíblico, que de fato a língua é um mal incontido, e uma fera enjaulada atrás dos nossos dentes, que até hoje não conseguiu ser domada. Se essa fera não tem sido domada, mais do que nunca, vale então o alerta: cuidado com as suas palavras. Palavras que saem da nossa boca não voltam mais. São como uma flecha que é atirada. Um comentário mal feito é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas. Não se recolhe todas mais. Mas ainda Tiago vai dizer que esta língua, além de perigosa e indomável, ela é também um veneno mortífero. Olha comigo o versículo 8. Ela é carregado de veneno mortífero. E esse veneno é pior que o veneno de uma cobra. Porque o veneno da cobra é o próprio Deus quem coloca nela. Mas esse veneno da língua não é Deus quem coloca. É a malignidade do nosso pecado. É a inclinação da nossa carne que é inimizade contra Deus. E quantas vezes esse veneno letal, mortífero, tem sido a causa de tantas desavenças, de tantas separações, de tantos divórcios, de tantas famílias divididas, de tantas igrejas em conflitos, de tantos relacionamentos desfeitos,
de tantas inimizades estabelecidas, de tantas guerras promovidas, de tanto derramamento de sangue. Cuidado com as suas palavras. Mas Tiago avança um pouco mais para nos informar algo tremendo nesse texto, é que a língua também é incoerente. É o que vai dizer dos versos 9 a 12. No verso 9 ele diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, quantas vezes você acaba de sair de um culto devocional, onde você cantou hinos, fez orações, proclamou a palavra de Deus, e às vezes até mesmo dentro do pátio da igreja, após o serviço sagrado, a conversa muda, o assunto muda, um irmão fala mal do outro, um irmão critica o outro, um irmão joga o irmão contra o outro, ao mesmo tempo que com esta língua eu louvei a Deus, com a mesma língua, e daqui a pouquinho eu já estou falando mal do meu irmão que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que incoerência! E Tiago então vai fechar, e eu termino também, com mais duas figuras. No verso 11, ele vai dizer que a língua é como uma fonte. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? E depois a última figura que ele usa é a figura do fruto, no verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Olha que coisa interessante, você já viu isso? Você já foi numa fonte? Você vai lá hoje, a água é doce, aí você volta no outro dia, a água está salobra, aí você volta no terceiro dia e ficou doce de novo, você volta no quarto dia, está salgada. Não existe isso. Ou a fonte é salobra, ou é água doce, ou é água boa, ou é água ruim. Você já parou para perceber na linguagem dele aqui? Você já viu, por exemplo, um pé de figo produzir azeitona? Ou você já viu uma videira que tem que produzir uva, produzir figo? Você nunca viu isso? Não tem essa incoerência no mundo vegetal? E Tiago diz, mas esta incoerência está em nós. Por isso ele termina assim: tampouco, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir frutos azeitonas, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E ele conclui na sua palavra preciosa, no verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Bom, eu sei que diante dessa exortação de Tiago, nenhum de nós pode estufar o peito, dizer, esse problema não é comigo, esse pecado aí eu não enfrento, eu não tenho. Se formos honestos, temos que vestir todos nós a carapuça e dizer, pô, Tiago está falando é comigo, é com você. Qual a orientação que a Bíblia nos dá? Meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Nossa língua não deve ser incoerente. Não pode ser hoje uma fonte de água boa, doce, e amanhã uma fonte de água salgada. Não pode hoje esta fonte, conforme diz o verso 10, proceder dela bênção, e amanhã a mesma fonte proceder maldição. Então peço a sua vênia, para encerrar, lendo um texto da Bíblia com você, que é Efésios capítulo 4, verso 29, e aqui com a leitura desse texto eu encerro. Olha o que Paulo vai nos ensinar sobre este assunto. Efésios 4, 29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja,
e sim unicamente a que for boa para edificação. Se não é para edificação, fica calado. E ele diz mais: conforme a necessidade. Tem hora que não é hora de falar, não, é hora de ficar calado mesmo, só se for necessário. E ele diz mais: e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, a minha palavra precisa ser abençoadora, precisa melhorar o ambiente, precisa trazer alegria, precisa trazer restauração, precisa costurar a unidade, precisa construir pontes em vez de cavar abismos. Então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e fica aqui o alerta: cuidado com as suas palavras. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.